Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Elma, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre poema e poesia. Mas não é só isso, vocês já sabem que eu, juntamente com a professora Fernanda, unimos as disciplinas de língua portuguesa e de história. Dessa forma, nós conseguimos compreender melhor os assuntos que nos rodeiam, tendo várias visões de várias áreas do conhecimento. Então vamos lá. Muita gente acredita que poema e poesia são a mesma coisa. Sério, muita gente pensa isso. Mas são coisas diferentes. Mesmo que elas se aproximem, às vezes elas podem se aproximar, mas possuem conceitos diferentes. Poesia é uma coisa, poema é outra coisa. Então, primeiramente, nós vamos entender o conceito de poema, depois o conceito de poesia e depois eu vou colocar uma diferenciação para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Poema. O que é um poema? Poema é um gênero literário, ou seja, é um texto estruturado, organizado em versos e em estrofes. A primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é isso. Um poema é um tipo de texto que tem versos e estrofes. Para isso, vamos analisar aqui do lado um poema de Vinícius de Moraes, tá bom? Eu vou ler esse pedacinho para vocês, para entendermos por que esse texto é classificado como poema, ok? Tomara que a tristeza te convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há nesse mundo é viver cada segundo como nunca mais. Percebam que aqui, nesse poema, existem versos e estrofes. Mas, o que é um verso? Um verso é uma linha desse poema. Uma linha desse poema é a mesma coisa do que um verso. Verso é uma linha do poema. E estrofe, professora? Estrofes são os conjuntos de versos. Então, é como se o estrofe fosse um parágrafo, mas no poema nós chamamos de estrofe, ok? Agora vamos falar de poesia. Nós já vimos o poema, que é um gênero, e agora a poesia. A poesia, ela não se limita a um texto. A poesia pode ser uma música, a poesia pode ser uma propaganda de televisão, a poesia pode ser uma fotografia, a poesia pode ser um filme. Mas, enfim, o que é poesia? Poesia é aquilo que te emociona, é aquilo que transmite sentimentos para você, tá? O que nós podemos dizer sobre a poesia é como se poesia fosse sinônimo de emoções. Então, tudo aquilo que te rodeia, né, que te traz emoção, ali tem um pouco de poesia. Vamos ver, vou trazer uma poesia aqui para vocês. Aqui, vocês estão vendo essa imagem? Vocês conhecem esse lugar? Sim, aqui é o Morro do Pai Inácio, um lugar muito famoso e conhecido por muita gente. Se vocês repararem, só o Morro do Pai Inácio por si só já nos emociona, já é uma poesia natural, né? Mas além disso, perceba que nessa rocha aqui, essa fotografia conseguiu captar uma rocha no formato de um coração. Isso nos emociona, isso nos traz sentimentos. Você olha e pensa, nossa, que lindo, que poético. Isso que é poesia. Então essa fotografia do Morro do Pai Inácio, com esse coração em formato de rocha, nos traz bons sentimentos, nos traz alegria. Então o nome disso é poesia, poesia em fotografia. Então vamos lá, vamos diferenciar agora poema e poesia. Mas antes dessa diferenciação, eu preciso deixar mais uma coisa clara para vocês e que vocês podem estar se perguntando. No poema, existe poesia? Sim, muitos poemas nos emocionam, né? Nos deixam felizes, nos deixam alegres ou outros sentimentos também. Mas no poema existe sim poesia, tá bom? Então agora vamos ver aqui, vamos olhar aqui essa imagem e vamos diferenciar. O primeiro aí mostra o seguinte, poema, a definição do que seria poema. Obra em versos em que há poesia. Ou seja, um texto em verso. E dentro desse texto existe algo que nos emociona. Agora do outro lado, poesia, caráter que emociona, que toca. Então, a poesia está relacionada com tudo aquilo que te emociona, que transmite sentimentos. Espero que vocês tenham entendido a diferença de poema para poesia e consigam enxergar poesias não somente nos textos, mas em tudo à sua volta, tá bom? Então,
Dando continuidade a essa proposta de aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a revolta da vacina. Então, queria lembrá-los sobre a discussão que a gente começou a fazer essa semana. A gente já assistiu alguns vídeos, já lemos alguns textos, ouvimos alguns podcasts, né? Aquele áudio que a professora Elma gravou, lendo o texto. E agora eu queria convidá-los a refletir sobre alguns pontos importantes da revolta da vacina. Eu sei que esse movimento, pelo que vocês responderam, não era um movimento que todos conheciam, né? Saber da existência desse movimento, que no Brasil as pessoas foram para a rua ficar revoltadas porque a vacinação era obrigatória. Inclusive, nos dias de hoje, isso parece até uma coisa bem contraditória, né? Enquanto a gente está aqui clamando pela vacina para que a gente consiga superar a pandemia do coronavírus, no início do século XX, brasileiros e brasileiras lá no Rio de Janeiro foram para as ruas protestar por conta do Estado ter tornado a vacina obrigatória. E aí, esse movimento a gente tem que analisar com muito cuidado, porque tem muitas camadas. O que a gente pode lembrar é que a revolta da vacina, ela não foi uma revolta única e exclusivamente contra essa forma de prevenir doenças, que é a vacina, que inclusive estava começando a se popularizar no início do século XX aqui no Brasil. O que acontece? Vamos lá. O Brasil, no início do século XX, tinha acabado de se transformar numa república, né? A proclamação da república tinha sido alguns anos antes, pouquinhos anos. E aí a gente pode pensar que no Brasil, a república não começou de forma tão pública assim. Como assim, Pro? A república no Brasil, ela não começou garantindo e promovendo a cidadania de toda a população. Pelo contrário, muitas pessoas tinham seu acesso à cidadania totalmente negado. Acesso a moradia de qualidade, à saúde, a condições de saneamento. Isso tudo era negado para uma grande maioria da população pobre e uma grande maioria da população negra e mestiça, porque o país tinha abolido a escravidão em 88. Vejam, a revolta da vacina acontece em 1904, pouquinho tempo, com muitas práticas desse contexto ainda, das consequências e do escravismo entranhado na sociedade ainda era muito presente. E aí o que é que o Estado fez? Proclamou a República, queria transformar o Rio de Janeiro numa Paris brasileira, né? Importar os modelos europeus, e para isso fez um processo de higienização. E vejam, não é só higienização, pintar uma praça, construir monumentos, também foi um processo violento com a população. Muitas pessoas foram despejadas dos grandes centros urbanos, das grandes avenidas do Rio, e foram o quê? Empurradas para a margem da sociedade. E daí surge, por exemplo, as primeiras favelas, as pessoas iam morar em cortiços, cômodos compartilhados com muitas pessoas, sem condições de higiene, de saneamento adequadas. E esses locais acabaram se tornando, não por questões individuais da população não ser higiênica ou coisa do tipo, mas por problemas sociais e estruturais, né? Então, esses locais acabaram se tornando focos de proliferação de doenças, ratos, e aí esses animais transmitem uma série de doenças. E o Rio viveu um surto de febre amarela gigantesco. A vacina estava começando a se popularizar. E aí o que é que o Estado fez? Vamos obrigar a população a ser vacinada. A vacina era o certo. A questão não foi a vacina, foi a forma como o Estado colocou isso em prática. As pessoas se viram, de repente, com uma vacina que elas nem tinham conhecimento, nem sabiam o que era, como é que funcionava. Simplesmente, agentes de saúde, junto com o aparato policial, batiam na porta das pessoas, invadiam as casas para que as pessoas fossem vacinadas. Isso que deixou a população revoltada. Então, não foi só pela vacina, mas o que estava por trás disso, todas as questões sociais. Principalmente a falta de informação, de falar de forma clara com a população, de promover a cidadania das pessoas, não só através da vacinação, mas garantindo condições de saúde, moradia dignas. Então, isso são coisas que a gente pode pensar e refletir sobre a revolta da vacina. E aí, com os dias de hoje, quais são os links que vocês pensam que nós podemos fazer, né? Hoje em dia, a gente tem aí um processo de vacinação em curso no mundo todo. O Brasil precisa avançar muito, porque a gente vive um momento bem difícil da pandemia. Mas vejam, tem tanta desinformação sobre a vacina circulando, né? Tanta notícia no Zap, nas redes sociais, se a vacina faz isso, se a vacina transforma a gente em jacaré, se a vacina vai alterar o nosso DNA, muita desinformação que circula, e aí ela pega num lugar que é muito sensível, a gente está com medo, é um momento difícil. E aí essas notícias falsas, elas se proliferam, se espalham com essa facilidade absurda por conta desse momento que a gente está vivendo. Então, é preciso ter uma comunicação clara sobre a vacinação, conversar com as pessoas, fazer esse processo de convencimento
porque a vacina é a única forma que a gente tem agora de superar a Covid. Assim como lá no início do século XX, a vacina era a forma de superar a febre amarela e a varíola e tantas outras doenças que hoje não fazem mais parte do nosso cotidiano. E aí, eu acho que a chave de tudo é o diálogo, que o Estado não fez lá no início do século XX e que a gente precisa agora pensar formas de fazer isso, né? Nesse momento crítico que a gente vive. Então, convidá-los aí a fazer essa reflexão, a gente pensar um pouco. E agora, eu e a professora Elma, a gente tem uma sugestão de atividade para vocês.